Então, pessoal, muito boa tarde para você que nos assiste e está do outro lado. Nós somos de Angola, acredito que você esteja a nos assistir também de Angola, maioritariamente. Alguns estão vindo ou nos assistindo a partir de Portugal, Moçambique e Brasil. Sou o professor Admilson e hoje vamos falar um pouco sobre fontes de conteúdos de biologia, porque é muito fundamental nesse período de muita desinformação, esse período em que a informação não tem sido honesta. É muito importante que o estudante de biologia ou o investigador em biologia tenha noções básicas de como encontrar os conteúdos de biologia, ou pelo menos como repensar e fazer a biologia, tá? Então é o seguinte, pessoal, nós vamos dividir isso aqui em 3 grupos-alvos, ou seja, a nossa live será dividida em 3 grupos-alvos, o que significa que será um ensinamento dividido em partes, divididos em grupos, e vamos privilegiar esses 3 grupos que acredito que possam comportar toda a camada do nosso país e toda a camada ou estratificação social de qualquer sociedade, né, em outros países. Bem, esses são os 12 minutos em que você que nos assiste, né, acompanha nossas páginas, vai partilhando o vídeo com mais pessoas, né, vai partilhando vídeo com seus parentes, amigos, vai partilhando vídeo com seus colegas, e assim sucessivamente. Mais importante é que este vídeo, que é muito, muito, muito fundamental, chegue até a consciência de várias outras pessoas, principalmente daqueles que são estudantes de biologia aqui em Angola. Nerds da Biologia é uma das páginas que tem revolucionado muito a comunidade sociovirtual, tem revolucionado muito esse espaço cibernético e propagado conhecimento de biologia para muitas pessoas, tá? Muitas pessoas mesmo. O que nós queremos aqui é criar uma cultura de pesquisa com nerds da biologia, estudos pessoais para a escola, estudos pessoais para a compreensão mais aprofundada de biologia. Enfim, nerds da biologia foi feita para você. Ou seja, Nerds da Biologia foi projetada pensando nas suas maiores dificuldades e aspirações, ou metas, objetivos que você definiu com relação à biologia. Bem, então, repito, são 12 minutos, ainda não passou, são os minutos para você poder pesquisar, ou pesquisar não, procurar pessoas para partilhar este vídeo, esta live, né, em outras comunidades desse espaço cibernético, em grupos, o teu chat, enfim, vai procurando pessoas, só não fique assim sem saber a quem você pode partilhar esta live, que será muito interessante. Eu já fico aqui a imaginar, né? Convida pessoas para poderem chegar nessa live. Se tem alguém que ainda não está assistindo esta live, cutuca ele, tem que chegar aqui, principalmente se está a fazer medicina, está a fazer enfermagem, está a fazer análises clínicas, está a fazer ensino da biologia, principalmente se encontra nessas áreas aqui, está a fazer enfermagem geral, tem que estar aqui. É uma obrigação, está a fazer farmacologia, tem que estar aqui. Não tem como, são áreas ligadas à biologia. Repito, eu sou o professor Admilson da Silva e hoje vamos falar um pouco sobre fontes de conteúdos, investigações acadêmicas para a percepção da realidade em biologia, ou seja, como obter conteúdos de biologia de forma honesta, tá? Como fazer isso? Como conseguir isso? Como obter isso? Bem, essa é a nossa abordagem para o dia de hoje. Foi reservado aqui 1 hora para nós tratarmos sobre este assunto. Portanto, vai ficando ligado que a contagem já está feita. Bem, os 2 minutos, claro que já passaram há um bom tempo, mas não se esqueça, tem que partilhar e estamos ligados. Antes de eu abordar sobre os 3 grupos fundamentais na estratificação social, e digo fundamental porque é algo muito básico, é algo muito essencial,
eu preciso dizer porque é que é necessário que as pessoas estudem biologia. Porque tem pessoas que eles possuem no ensino primário ciências da natureza, estudo do meio, depois, para o primeiro ciclo, eles têm a introdução à biologia, e eles possuem 3 anos de estudo de biologia, que é a 7ª, 8ª e 9ª classe, e ainda assim não entendem o porquê que no ensino geral eles têm que ter conhecimento, ou no ensino básico, né, que é o primário, e no ensino geral ou fundamental, eles não entendem o porquê que eles têm que ter biologia. É muito importante que eles tenham biologia, mas pouca gente percebe isso. O brilhantismo que existe no conteúdo de biologia, ou quão interessante é o estudo da biologia. E não precisamos ir tão longe. Observa aqui, a biologia traz múltiplos conhecimentos necessários, porque grande parte da nossa realidade, para além de envolver fenômenos estudados em outros campos, nós sabemos que grande parte da nossa realidade é biologia. Não tem como. Por exemplo, a coisa mais básica que você faz, todos os dias é a ventilação pulmonar. Se você não compreender, por exemplo, ou não tiver conhecimento sobre a respiração pulmonar, coisas básicas, você pode prejudicar, em coisas básicas, você pode prejudicar a sua própria saúde. Porque se você não tem conhecimento sobre ventilação pulmonar, mais conhecido como respiração, então você pode prejudicar tanto a si como as pessoas que estão ao seu redor, tá? O mais básico, você está sempre se alimentando. E quando você se alimenta, você seleciona muitas das vezes o que se alimentar, quando se alimentar, onde se alimentar, por que se alimentar. E você entende isso, a necessidade alimentar. E é claro que, independentemente da sua forma de alimentação, porque há pessoas que comem do jeito que elas querem, mas eu acredito que há sempre aquele instinto, aquele conhecimento que cutuca a tua consciência de que você precisa ter uma alimentação equilibrada. Então, você pesquisa mais sobre vitaminas, você pesquisa mais sobre proteínas, você pesquisa mais sobre muitas outras coisas. Então, veja que o estudo da biologia é muito fundamental. Se você tiver um ferimento, não tem como você não usar os conhecimentos da biologia, seja de forma empírica, seja de forma... E quando digo empírico aqui é no sentido do senso comum, tá? Senso comum, seja de uma forma mais científica, não importa como você está utilizando o conhecimento da biologia, mas você está a utilizar o conhecimento da biologia. Mesmo o processo da fala é uma questão do aparelho fonador, então você só fala por causa dos órgãos que você possui. E órgão é um dos termos específicos dentro da biologia. Não estou a dizer que é um termo que não seja utilizado em outro campo, tá? Mas é um termo muito específico dentro da biologia. Por quê? Porque revela um conjunto de tecidos, que revelam um conjunto de células, que revelam um conjunto de organelas, de estruturas celulares, que revelam um conjunto de moléculas, que revelam átomos e assim sucessivamente. Então, você está perante os níveis de organização da matéria em biologia. Então, para além disso, é claro que você consegue perceber quando é que uma carne está danificada, quando é que ela não está danificada. Apesar de que existe um conhecimento para uma identificação mais exata a respeito dos alimentos, mas você consegue perceber através do cheiro, coloração e etc. Coisas básicas. Por quê? Porque existe um conhecimento intuitivo de biologia. Ainda que você não passar na 7ª, 8ª e 9ª classe ou no ensino primário, você já vai ter, de qualquer jeito, um conhecimento intuitivo de biologia, porque é inevitável você não ter conhecimento sobre biologia. O que você precisa é só aperfeiçoar conhecimentos sobre biologia. Pega qualquer pessoa que esteja na aldeia que não tem nenhum conhecimento sobre biologia de uma maneira educativa. Quando eu digo de uma maneira educativa, é dentro do sistema. Alguém que está fora do sistema de ensino angolano, em qualquer país, e você saberá que ele tem alguns conhecimentos básicos sobre identificação dos alimentos, obtenção de substâncias naturais, o uso de certos vegetais como fármaco mais para farmacologia, como medicamento,
e assim sucessivamente. Você observa que ele está fora do sistema de ensino, mas ele tem conhecimento sobre biologia. É inevitável não ter esse conhecimento, porque o próprio organismo foi projetado para usar os conhecimentos da biologia de uma maneira intuitiva, tá? Não tem como. E eu vou te dizer que não existe uma área que não esteja ligada à biologia. Existem áreas que estão mais próximas e outras que estão mais distantes da biologia, mas todos eles, ou todas as áreas, precisam, exigem o conhecimento de biologia. A título de exemplo, veja que quando você estuda a gramática da língua portuguesa, e podia não ser a gramática da língua portuguesa, podia ser de qualquer outra língua, mas vamos pegar a gramática da língua portuguesa. Observa aqui, para o início do estudo da gramática portuguesa, de uma forma convencional, começa com o aparelho fonador, tá? Então, de qualquer jeito, vai falar um pouco sobre alguns órgãos do sistema digestivo, só que não vai terminar, e vai se focar muito mais ainda no aparelho fonador, que está mais relacionado com o sistema de ventilação, porque lá existe um órgão muito essencial na produção do som. Então, não tem como você estar fazendo língua portuguesa e não tem conhecimentos de biologia. Vamos imaginar que você esteja a estudar a química. É aí que existe uma química designada por química orgânica, que é praticamente uma fórmula ou imitação daquilo que são produtos naturais. Então, você observa aqui, a química orgânica veio fazer entender que é possível nós termos substâncias orgânicas estando simplesmente sentados no laboratório, produzindo no laboratório. Então, temos aqui uma realidade muito fundamental, tá? Você observa aqui, não tem como você estudar química e não tem um conhecimento básico sobre biologia, é muito, muito, muito complicado. Bem, pessoal, carga já deu um sinal e isso poderá danificar aqui a nossa live, então vou pegar o carregador bem rapidinho e depois eu volto para podermos continuar sobre o porquê é importante que você estuda biologia independentemente da sua área. Fique ligado aqui que já volto, tá? Então, ok, para você ser bem rápido, eu vou colocar aqui na carga, tá? Então, me fala aí, vamos imaginar que você esteja a estudar a astrologia não, astronomia, está certo. Você está estudando astronomia e você acha que não é importante o estudo da biologia. Você está enganado. O Carl Sagan é um astrônomo que tem investigado muito essas situações sobre realidades astrofísicas, mas ainda assim você observa que ele faz uma conexão sobre a vida, faz uma conexão sobre os seres vivos, tá? Se eu usar o termo vida, é um sentido metafórico para falar dos seres vivos, porque biologia estuda algo concreto, que são os seres vivos. Então, você observa que ele faz uma conexão, porque de qualquer jeito vai surgir uma pergunta: como é que nós estamos aqui? Porque que aqui é um lugar povoado, que é o planeta Terra, e outros planetas não são povoados. Então, quais são as condições físicas que aqui tem, que acabou por originar condições biológicas? Não tem como você estudar uma área sem ter conhecimentos sobre biologia. O conhecimento de biologia é muito fundamental. Você pode citar aqui qualquer área. Não importa se você é formado em engenharias, vai ter biologia de qualquer jeito. Até mesmo as forças armadas, balística e tudo muito mais, tem que saber processos curativos e etc. Então é inevitável não ter conhecimentos de biologia. Agora vamos lá naquilo que é mais interessante: como aumentar o teu conhecimento de biologia. Mas eu vou dividir em camada porque eu não sei qual grupo se encontra. E é muito importante que eu saiba identificar cada grupo, e quem se rever em um dos grupos saberá como dar continuidade aos seus estudos e ampliar o seu estudo em biologia, tá? Então, você tem aqui o primeiro grupo, que é o grupo 1. Raramente o grupo 1 é formado por professores. Então, o grupo 1 é formado simplesmente por estudantes, por alunos, tá? E quando eu digo grupo 1, estou a me referir fundamentalmente daqueles que fazem parte do ensino geral, do primeiro ciclo,
Então, se você faz parte do primeiro ciclo, existe uma forma de você poder estudar biologia. Se você faz parte desse primeiro grupo que eu estou dizendo aqui, então há uma necessidade muito grande de você perceber quais são as metodologias que você deve utilizar para estudar biologia. Esse é o nível menor, tá? Esse é o primeiro nível, o mais básico, o mais fundamental no estudo da biologia. Então, se você não se encontra neste grupo, por favor, espera outros grupos e outras camadas que eu vou identificar aqui. Por enquanto, eu quero falar do grupo número 1. E estes são os que estão a fazer 7ª, 8ª e 9ª classe. Tem muita gente, por exemplo, que me pergunta se eu tenho livros da 7ª, 8ª e 9ª classe em PDF. Eu sempre respondo que eu nunca vi um livro da 7ª, 8ª e 9ª classe em PDF que não seja comprado, tá? É porque quase todos eles têm direitos autorais e não há disponibilidade de download. Então, o que eu já vi é um livro escaneado da 7ª, 8ª e 9ª classe, ou seja, 3 livros escaneados, 7ª, 8ª e 9ª classe, de química, mas biologia eu nunca encontrei. Mas existe aqui uma parte boa, é que tem vários livros em PDFs da 7ª, 8ª e 9ª classe de biologia em PDF. E essa é a notícia boa. Se você quiser estudar biologia, aprofundar biologia, você se encontra no grupo número 1 e você não tem tendência de ser um docente, ou não tem esta, ou seja, está a estudar biologia, mas você não tem esse perfil de professor. Você é mesmo estudante e apenas estudante. Bem simples. Primeiro, existem sites na internet que podem ajudar aqueles que têm problema com livros. Então, vamos imaginar que aqueles que sempre que leem livros têm sonos. São estudantes também, são meninos que estão a tentar se adaptar agora à percepção da biologia. Então, eles querem aprender biologia. Mas como é que eles vão aprender biologia da forma mais simples? Então, se você quiser aprender biologia da forma mais simples, é através de canais recomendáveis ou confiáveis que forneçam conteúdos de biologia, como, por exemplo, alguns sites no Google. Você tem Brasil Escola, que é bem recomendável, Mundo Educação, alguns conteúdos do UOL, biologia geral, enfim. É só você pesquisar, botar um assunto que já virá um site no Google, né, que comporta aquele assunto, ou pelo menos que está ensinando aquele assunto. Então, basta você entrar no Google que você encontra logo um site. Mas é muito importante que sejam esses sites aqui, porque o Mundo Educação, outros não consigo me lembrar, o Brasil Escola, por exemplo, são sites, quer dizer, voltados para isso, tá? Por exemplo, o site também, toda a matéria é muito importante para os alunos da 7ª, 8ª e 9ª classe. Toda a matéria, são esses três. Esses três são fundamentais, são vulgares no Google, são vulgares na internet, ou seja, é muito fácil encontrar. Qualquer assunto que você botar, não sei se é um assunto que ele ainda não tenha falado, mas esteja relacionado com um assunto básico, um aspecto básico de biologia, 7ª, 8ª e 9ª classe, primeiro ciclo. Não sei. Então, basta você colocar um assunto, dar as contas aqui, eles já estão lá, tá? Já estão lá. São sites muito bons para você poder aprender biologia se você encontra no grupo número 1, no público número 1, tá? Muito importante. Mas é fundamental que também, embora esteja na 7ª, 8ª e 9ª classe, você cultive o hábito de leitura. É muito importante que você cultive o hábito de leitura. Assim sendo, não tem como você tentar compreender o universo da biologia sem ter, no mínimo, um livro. Pelo menos um livro, que se torne padrão para você poder ler. Pelo menos um livro. Não assim tantos livros, não vou te obrigar a ler assim tantos livros, nem obrigatório que você leia tantos livros nesta camada em que você se encontra, neste grupo em que você se encontra, mas pelo menos um livro você tem que ter. E eu aqui vou mostrar várias referências. Observa aqui. Primeiros livros são esses mesmos livros físicos que você consegue adquirir aqui em Angola, como, por exemplo, livros da 7ª, 8ª e 9ª classe, são bons. Então, eu recomendo para quem está a começar agora. Por quê? Porque para o público número 1, para mim, biologia está a começar agora. 7ª, 8ª e 9ª classe, estás a começar a estudar biologia. Por isso que lá no ensino primário, o nome não é biologia. O nome é ciências da natureza porque comporta várias ciências voltadas à natureza. O nome é estudo do meio porque
está mais voltado para o meio, sem negar que haja conhecimentos de outros campos misturados com o de biologia. Você começa a estudar biologia a partir da 7ª classe, biologia concretamente dita, entre aspas. Então é aqui, você é um iniciante. Para mim, se está a fazer 7ª, 8ª e 9ª classe, você é iniciante. Você precisa cultivar hábito de leitura. Não pode simplesmente se prender à internet, ou pelo menos se prender a sites da internet, do Google, digamos assim, né? Não, não. Tem que criar também hábitos de leitura, tem que ser letrado, tem que começar já a ler para compreender os conteúdos de biologia. Isso é bem simples. Agora, livros, é isso que eu estou a dizer. 7ª e 8ª classe, estão a vender livros em qualquer livraria aqui em Angola, ou chega na praça, vai encontrar um livro de biologia a ser comercializado. Compre um dos livros. Mas agora, entre 7ª, 8ª e 9ª classe, qual dos livros eu recomendaria? Bem, olha, o livro da 8ª classe e 9ª classe são muito fundamentais. Não que o livro da 7ª classe não seja, mas entre os 3, 8ª e 9ª classe. Entre os 2, 9ª classe, tá? Não tem como, 9ª classe. Tanto que 9ª classe, ele tem um foco, ele tem um conteúdo organizado, mas ele traz uma recapitulação no final. Então, você observa aqui, de qualquer jeito, depois ele vai falar sobre os sistemas, algo que já foi abordado na 8ª classe, fundamentalmente na 8ª classe. Então, acho que 7ª, 8ª e 9ª classe tem sua irrelevância. Por que o livro da 7ª classe é muito importante? Porque introduz estudos sobre ecologia. Na 7ª classe, não vais encontrar na 9ª classe ou na 8ª classe um estudo tão aprofundado de ecologia como é feito na 7ª classe. Além disso, uma outra importância é o estudo dos animais. Por exemplo, a sistemática, ele é explorado desde a sistemática de Aristóteles a partir da 7ª classe, não tem como. O livro da 7ª classe é muito importante, quer compreender. É como se esses 3 livros, 7ª, 8ª e 9ª classe, cada um tivesse um aspecto que é muito fundamental, tá? De maneira que se você não tiver o outro, pode já ter muito conhecimento, mas haverá sempre algumas lacunas. Então, 7ª classe, por que é importante? Além de introduzir a sistemática, você consegue já perceber a sua concentração em animais e vegetais, e você consegue ter já um conhecimento mais profundo sobre biologia. Profundo, eu digo aqui entre aspas, tá? Dentro da definição do grupo-alvo que eu estou a abordar. Muita atenção a isso aqui, tá? Ok, por que a 8ª classe é muito importante? Claro, a 8ª classe dá introdução a estudos sobre alimentação. Não vais encontrar isso na 7ª classe, só vais encontrar na 8ª classe sobre alimentação equilibrada, como construir uma alimentação equilibrada, como ter percepção daquilo que você come. E como é que você consegue fazer balanço energético de tudo quanto você consome. Está na 8ª classe. Estudo sobre os sistemas. Vamos lá. Sistema digestivo, sistema respiratório, que eu chamo de sistema de ventilação, tá? O sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema sanguíneo, tudo isso aqui, tá? Sanguíneo, circulatório, assim tá certo, porque envolve o sanguíneo e o linfático. Tudo isso você encontra na 8ª classe. Por que agora a 9ª classe é importante? Primeiro, introdução sobre a microscopia. Na 7ª classe você começa já a estudar, mas você não tem noção sobre os instrumentos mais básicos no estudo da biologia. Está na 9ª classe. E há pessoas que pularam, por exemplo, estão na faculdade, não têm noção disso aqui. Por isso que lá na universidade estão a ter muita dificuldade de perceber a biologia, porque pulou as etapas. Ou seja, ele saiu de um público deformado e se meteu já logo no público número 3, ou no grupo número 3 que eu vou tratar. E aí o que acontece? Ele é obrigado a voltar. Por quê? Porque não se compreende biologia sem essas 3 etapas, tá? Não se compreende, não vais entender biologia sem essas 3 etapas. Não importa se você está fazendo medicina, se você está fazendo farmacologia, se análises clínicas, se está fazendo enfermagem geral, não importa. O que você esteja a fazer, se você não lembra o que você aprendeu na 7ª, 8ª e 9ª classe, você está a estudar em vão, tá? Está isso mesmo a estudar em vão, está a se procurar cadeiras na universidade, você está a procurar reprovações na universidade, você está a procurar isso, mas nada, não tem outra explicação.
Tá? Não tem outra explicação. Por quê? Porque o conteúdo de avaliação nas universidades para cursos de biologia e cursos que envolvem a disciplina da biologia, ou vários ramos da biologia, não tem como. Não tem como. Então, grande parte da dificuldade das pessoas lá na universidade é porque eles pularam a etapa. Se fossem humildes para sentar e estudar sétima, oitava e nona classe, não teriam os mesmos problemas. Tá? Se eu estiver a falar muito rápido, você tem que dar um sinal para eu poder falar mais devagar e você poder me entender. O mais importante é que o que eu estou a falar, você esteja a ouvir perfeitamente também, né? Porque às vezes o som está assim, com um pouco de dificuldade. Estávamos a falar da nona classe da introdução sobre noção de tecidos, principalmente os tecidos, seja animais e seja vegetais. Veja aqui um ponto muito importante. Isso até é perigo você não saber disso aqui, é perigo você não ter essa informação. Na sétima classe, você começa a ser introduzido na sistemática, mas sistemática não é histologia. Tá? Observa que dentro da sistemática, tanto que a sistemática cresce com a morfologia, se estabelece com a morfologia, o que vai acontecer? Quando você começa a estudar sistemática, que é a organização dos seres vivos em certos grupos e o nome de cada grupo e de cada ser vivo, você só vai ter noção de morfologia. Por exemplo, quem está fazendo sétima classe consegue distinguir uma palmeira de um abacateiro, consegue distinguir, por exemplo, um leão de uma hiena, e assim sucessivamente. Mas ele não conhece os tecidos desses animais. Ele não conhece, nem mesmo os seus próprios tecidos ele conhece. Mas na nona classe, histologia vegetal e animal começa por aí. E você tem um conhecimento mais ampliado porque ali começa a entrar concretamente a fisiologia. Tá? Fisiologia. Então, se você está na universidade ou no ensino médio e não tens conhecimentos sobre a biologia do conteúdo curricular da sétima classe, nona classe e oitava classe, é melhor começar a procurar esses livros enquanto é cedo. Melhor começar a procurar esses livros enquanto é cedo. Brasil tem livros disponíveis, digitais, para sétima, oitava e nona classe. Livros em PDFs. Em Angola não está disponibilizado sem uma compra, mas o Brasil tem vários disponibilizados. Pessoas que talvez compraram na sua biblioteca, estão fornecendo para outras pessoas. E é bom, você entra lá no Google e você procura livros da sétima classe e você encontra vários. Sétima, oitava e nona classe. E mais, qual será a distinção entre o livro da sétima, oitava e nona classe do Brasil e de Angola? E eu não vou repetir quando eu estiver a tratar de outros países. Está simplesmente na adaptação do conteúdo científico, ou pelo menos na adaptação do conteúdo acadêmico. Porque você observa aqui, para você poder entender mesmo bem, vamos só na geografia. Tá? Vamos só na geografia. O que o brasileiro faz? No conteúdo de geografia, vamos imaginar que estejam a falar sobre localizações e tudo muito mais, etc. Vai colocar lá que bandeira? Vai colocar, por exemplo, que território? Mapas. Quais mapas? Do Brasil. Nós também fazemos isso. Isso é adaptação. Estou a falar, por exemplo, de gimnospermas. Quais são as plantas que eu vou apresentar naquele conteúdo? Claro que não serão as plantas mais comuns do Brasil, serão as plantas mais comuns daqui, de Angola, e que o aluno consegue perceber isso rapidamente e que esteja bem relacionado com o seu cotidiano, de maneira que quando ele olhar no livro, ele vai dizer, ok, aquilo que eu vi no livro está aí. Isso chama-se adaptação. É a única distinção que vai ter entre livros da sétima, oitava e nona classe do Brasil e de Angola, mas senão o conteúdo é o mesmo. A outra coisa, o design, a organização vai ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então você observa aqui, talvez o brasileiro vai começar falando sobre alimentação, mas nós não começamos sobre alimentação, nós começamos sobre a sistemática. Tá?
é essa a questão. Enquanto um coloca já no número 7, nós às vezes colocamos no número 1, se nós colocamos no número 3, o brasileiro às vezes coloca no número 1. É uma questão de organização, mas o conteúdo está lá. Tá? O conteúdo é o mesmo. Não tem como. E eu estudei, por exemplo, em vários livros do Brasil e meu conhecimento foi aumentando porque, embora haja esse lado de adaptação, mas existem, por exemplo, plantas que em quase todos os continentes têm. Não tem como. Pinheiro, Brasil, vamos supor que eu estou a ler um livro do Brasil dos Estados Unidos, 7ª, 8ª e 9ª classe, está a falar sobre os pinheiros. Tá bom, aqui nós temos pinheiros ou não? Às vezes leva a falar sobre um pinheiro que talvez eu nunca tenha ouvido falar, né? Não sei. Mas desde que eu saiba que aquilo também é um pinheiro, acabou. Os conhecimentos gerais que eu adquiri sobre pinheiros, eu posso aplicar naqueles pinheiros que eu conheço aqui em Angola. Muito simples. Muito simples. Mas é claro, tem cedro no Brasil, tem cedro aqui. Tem coqueiro lá, tem coqueiro aqui. Essa é a parte mais interessante da biologia. Existe um lado, existe uma biodiversidade local, mas existe uma biodiversidade geral. Tem pássaro aqui, lá também tem pássaro. E tem pássaros que, por exemplo, saem do Brasil, vêm para aqui e assim sucessivamente. Principalmente as aves que são bem migratórias. Então, nós partilhamos algo em comum com outros países. Não tem como. Então, para esse público, é necessário que ele tenha pelo menos um livro. E se você tiver um livro, assimilar mesmo um livro, lhe assimilar mesmo bem, teu conhecimento de biologia já será diferente daqueles que simplesmente leram e deitaram os livros lá. É muito importante de todos os livros que você lê, ter alguns livros que são padrão, 1, 2 ou 3 livros que sejam padrões, convencionais, de rápida busca, de investigação rápida, né? De constatação, de verificação. Tem que ter sempre, senão você fica sem parâmetros, sem citar alguém, né? Uma autoridade em biologia. E isso é perigoso, isso é perigoso. Isso é muito perigoso, tá? Então, pessoal, não fica sozinho aqui na live. Convido pessoas que estejam estudando biologia. Mas outra coisa que eu também gostava de tratar aqui é que em Moçambique também tem livros disponíveis de biologia, tanto de forma convencional. Quando eu digo de forma convencional, é tipo um livro mesmo de concreto, livro de concreto, como também tem apostilas designadas por módulos. Então, Moçambique tem vários materiais didáticos em PDF, que é muito importante para qualquer estudante de biologia. E eu também já consumi vários, também disponível, basta entrar no Google e pesquisar livros de biologia em PDF de Moçambique. E você vai ter lá um acervo de livros disponibilizados pelo país. Então, é muito importante que você tenha noção disso aqui. Se está no grupo número 1, você é o meu público 1. E você precisa ter conhecimento sobre essas coisas básicas. Mas agora, existem aqueles que estão a fazer biologia, estão a estudar biologia, mas já estão no ensino médio. Ok, no ensino médio, claro que ali é bem diversificado o ensino médio. Por quê? Porque você tem o PUNIV e você tem o INEM. O foco deles é totalmente diferente, mas todos eles estudam biologia. E para o caso daqueles que fizeram o INEM, é bem delicado. Por quê? Porque agora eles não são simplesmente estudantes, eles são o quê? Professores. E se eles são professores, eles precisam saber o que estudar. Uma coisa que eu não abordei no público número 1 é que vários livros disponíveis são livros do aluno. E aqui, como ele é simplesmente aluno, tá legal. Mas agora, para o público número 2 que eu começo a abordar agora, é bem complicado. É um pouco delicado, vou dizer assim, bem complicado, não, é um pouco delicado. Por quê? Porque alguns livros disponíveis também são livros ou manuais do aluno, mas os professores utilizam. Isso está errado. Ali está muito errado. Não pode, por exemplo, manuais que foi designado, projetado para aluno com uma linguagem
adequado para este aluno e professores ficam a tirar conteúdos no manual do aluno. Então, você observa aqui, se fosse escrito para um professor, claro que no Brasil tem vários livros do ensino médio dirigidos especialmente para os professores. Aí é diferente porque a linguagem também é diferente. O grande problema e a grande barreira, embora o conteúdo seja o mesmo, é que para manuais do aluno, se você é professor, para manuais de aluno, o conteúdo didático é construído numa linguagem que qualquer um que esteja dentro deste nível possa compreender aquilo. Só que você, professor, e você não está nesse nível de aluno. Você está no nível de professor, de poder ensinar. Então, aí é um pouco diferente. É mesmo diferente. Porque é como se estivessem a te recomendar a busca ou pelo menos te recomendar um livro que está fora do teu contexto. Está fora do contexto. Isso não pode acontecer, está fora do seu contexto. Então, para o público número 2, bem simples. Público número 2, como estudar biologia. Número 2. Primeiro, outra vez, já não aconselho que você, que faz parte do público número 2, comece mais a chegar lá no Google, nesses sites que eu falei. Já não é aconselhável. Então, você precisa de novos mecanismos. E um dos mecanismos é focar-se muito mais nos livros. Tá? Muito mais nos livros. Enquanto no grupo número 1, eles podem até buscar informações simplesmente em algumas redes sociais também, como Facebook, disponibiliza muitos conteúdos e outras redes sociais, mas para o ensino médio, você não pode utilizar todas as ferramentas que eu falei, ou pelo menos essas ferramentas do site, ferramentas das redes sociais, como os fundamentais, porque é fundamental para o público número 1. É muito importante para este público. Você não pode pegar um livro tão complexo e você dar a uma criança da 7ª classe e esperar que ela possa compreender isso. Que existem, mas é caso muito raro. Então, o que é que você precisa? Distinguir essas realidades. Para a biologia, para quem está a fazer estudo de biologia, para quem está a estudar biologia, ensino médio, e também tem uma inclinação como educador, como professor, não somente uma inclinação. É que se você é formado no nível, não é para ser professor, mas é para ser jogado onde? Na universidade. Tua dimensão também é outra, não é a mesma coisa. Então, se não é a mesma coisa, perceba aqui. Se não é a mesma coisa, você precisa se focar mais nos livros. Há muitos livros do ensino médio. Muitos livros. Muitos livros. E já não te recomendo a ler no mínimo, quer dizer, não te recomendo a ler no máximo um livro, porque para eles eu estava recomendando lá pelo menos um livro, mas você já não, você está no ensino médio, você tem que ler mais de 3 livros, claro, mais de 3 livros. Você precisa ler muitos livros. E há muitos disponíveis por aí. E todos eles organizados com a mesma engenhosidade. De maneira que se você não tiver os 3 volumes, o conteúdo de biologia ele é distribuído de tal maneira que se você não tiver esses 3 volumes ou 2 volumes, o teu conhecimento pode não ser assim tão ampliado. Porque quando você sai da 7ª, 8ª e 9ª classe, primeiro ciclo, passa para o segundo ciclo, o conteúdo é diferente. Se o conteúdo é diferente, significa que se você pegar um livro da 7ª classe abordando sobre ecologia e você pega um livro do ensino médio abordando sobre ecologia, a tua percepção ecológica aumenta 2 vezes mais quando você está no ensino médio. Por quê? Porque a cada nível, tá, que você vai deixando, você vai aumentando a tua percepção sobre uma determinada ciência. E nós estamos aqui a falar sobre biologia. Então, está no ensino médio, fez o ensino médio, concluiu o ensino médio, não se admite. Você, como futuro professor, fez o INE, ou você, como futuro universitário, fez o PUNIV, não tenha conhecimentos ampliados, distinto de quem está a fazer 7ª, 8ª classe.
e me fala sobre ler um livro, só um. Isso é errado, muito errado. Aí, você observa que o ensino médio ele continua com a sistemática, mas observa que a sistemática ali é muito mais desdobrado. O fungo que você ouviu falar lá na 7ª classe, as bactérias, você está num grupo, num ramo da biologia bem organizado, aumenta o teu conhecimento. Não tem como não aumentar o teu conhecimento. Não tem como não aumentar o teu conhecimento. Então, você me fala em ler só um livro, está fazendo ensino médio, só leste um livro. Você está errando, porque a maioria dos teus conhecimentos você tirou no Brasil, no Brasil Escola, tiraste toda a matéria no site. Não, isso é um erro que você está a cometer. E aqui em Angola tem livros disponíveis para 11ª, para alguns 12ª. Tem. Teoria da evolução não é muito discutido nem na 7ª, nem na 8ª, nem na 9ª classe. Por quê? Por que isso não é feito? Porque é uma teoria complexa que necessita de uma mente já crescida em biologia, de uma mente que tem um conhecimento básico sobre biologia, aí você introduz essa ciência histórica sobre a evolução. Por isso que discussões sobre Darwin, Lamarck, é entre 10ª ou 11ª, a depender da organização, da instituição. Então, existem assuntos peculiares, ainda que você, por exemplo, vamos imaginar que você já conseguiu seguir o meu conselho, 7ª, 8ª e 9ª classe, você já leu esses livros, está indo muito bem, você já aprovou no primeiro público, mas para o segundo público, você precisa perceber que existem coisas peculiares no ensino médio, que no ensino geral ou fundamental, né, ou pelo menos que no primeiro ciclo, ou no ensino fundamental, não tem. Não tem. Como, por exemplo, o caso da evolução. Isso lá não tem. Então, é muito importante a percepção desta realidade. Livros da 11ª, 12ª, temos aqui, é só comprar. Mas você pode dizer, olá, eu não tenho dinheiro. Problema resolvido. Tem 10ª, 11ª, 12ª, livros em PDFs disponíveis em Moçambique. E são bons, já disse. É uma questão de organização, conteúdo é o mesmo. Principalmente livros de Moçambique. Por quê? Porque livros brasileiros têm um design mais complexo. Quando digo complexo, é tipo no sentido muito bonito, né? Não muito no sentido de que você não vai entender aquilo, né? Com vários exercícios e tudo muito mais. Depois, vários links, várias recomendações. São livros que, por exemplo, podem te recomendar outros livros. São livros que podem te recomendar a um filme, podem te recomendar a uma videoaula, pode deixar um link de alguma coisa, recomendar um cientista, aprofundar alguma coisa. São livros que apresentam mais sugestões, né? Do meu ponto de vista, apresentam mais sugestões. Muitos designs no sentido de que eu tenho uma forma de organização que cativa a atenção das pessoas, e os livros brasileiros são muito bons nisso. E se for para haver uma distinção com livros angolanos, é nesse aspecto aqui que eu estou a abordar. Mas agora, já com Moçambique, há uma aproximação tão grande que você não... É só uma questão de organização. Está tudo lá. Até mesmo se qual é o assunto que vai iniciar, está tudo lá. Se na 11ª classe, qual será o foco do ponto de vista geral, é o mesmo com Moçambique. É o mesmo. Em biologia é o mesmo. E você pode adquirir isso na internet. Porque agora você precisa focar-se mais na leitura de quê? Livros. Agora é livros. Tá? Livros. E mais, já aqui no ensino médio, você precisa já testar algumas experiências mais básicas caseiras.
Então, se você tiver uma planta, para aquele que está a fazer, por exemplo, estudos ensino de biologia, se você tiver já uma planta, já ajuda. Se você tiver alguns animais, já ajuda. Se você tiver uma hortazinha, melhor ainda. Por quê? Porque essas experiências que você vai tendo com outros seres vivos vão aumentar e ampliar o conhecimento que você tem, porque a qualquer momento você pode criar um sistema de comparações entre aquilo que você é rodeado, aquilo que você tem mais contato, com o que você já estudou ou tem estudado. Então vai ter uma sensação de... aí você começa a entrar no método hipotético dedutivo, a tua imaginação aumenta. Então é necessário que, se você estiver a estudar biologia, também ter essas experiências básicas. E há muitos livros de experiências básicas em biologia. Tá? Porque às vezes você pensa, estou a fazer ensino médio, estou a estudar biologia, aqui, farmacologia e tudo muito mais, não conheço o microscópio. Isso não é desculpa. Isso em biologia não é desculpa. Por isso que a biologia não estuda microscópio, estuda seres vivos, de forma fundamental, seres vivos. O microscópio é um acessório dentro do conhecimento da biologia. Então, você pode arrumar muitas desculpas tentando se apegar em ferramentas, como se biologia estudasse ferramentas. E quando eu digo isso, não é no sentido de desprezar aquilo que são as ferramentas fundamentais em biologia, mas de dizer que é possível fazer ciência no campo. Por quê? Lá tem seres vivos. É possível você fazer uma ciência numa horta. É possível você fazer uma ciência analisando estruturas ósseas, né, de animais mortos. Tudo isso é possível, só que nós ignoramos essas experiências básicas. Nós ignoramos. Chegamos a uma época de alta tecnologia que ficamos sempre apertando o mesmo botão, mas o microscópio, e o microscópio, e o microscópio, e não sei o quê, mas não tem microscópio, essa escola não tem aquilo, não tem laboratório. E laboratório é algo que surgiu mais tarde, tá? Surgiu mais tarde. Então, existem muitas. Vamos dar aqui um exemplo básico. Está fazendo estudo sobre osmose. Estás à espera de laboratório para você fazer um estudo, uma experiência básica sobre osmose. Você está à espera de laboratório? Isso é que é brincadeira. É aí, quando você pula as etapas e você não tem noção sobre a percepção da biologia, você pensa que a biologia só se faz no laboratório. Experiência de osmose, você também quer no laboratório, experiências sobre difusão simples, você também está à espera do laboratório. Não pode fazer isso. É um erro grande. Experiência sobre visualização de células. Você só está à espera de laboratório, de microscópio. Agora você me pergunta, não, mas como é que eu vou ter percepção sobre o que é uma célula de concreto? Claro que sem microscópio você não vai ter uma percepção geral. Mas se você já pegou, foi uma vergonha você dizer que nunca viu célula. É uma vergonha. Aí você vai dizer, não, foste novo. Meu irmão, pesquisa nas células visíveis. Depois vem de novo na live. Tá? Isso é só um exemplo que eu dei para você poder entender que é possível. É muito possível isso aqui. Ok, vamos dar continuidade. Não se esqueça que agora o teu foco está muito mais em livros. Em livros, tá? Primeiro, em livros. Não estou a anular redes sociais. Você está a ter conhecimento aqui através de uma rede social. Não estou a anular também bons serviços feitos no Google e em alguns sites. Estou a dizer assim, foco agora é onde? Livros. Teu foco agora é nos livros. Mas agora, além de foco nos livros, experiências básicas em biologia, que já é algo que é mesmo requerido para quem está fazendo o ensino médio, o pré-universitário e o futuro professor de biologia,
o famoso curso de bioquímica, precisa ter esses conhecimentos. Mas agora, uma coisa fundamental, uma vez que estás a ser introduzido a livros, é você saber que nem todo livro é para ler também. E, principalmente, nem todos os livros é para você tornar como padrão. Aqui começa a coisa bonita, razão pela qual falamos em autoridades em biologia. Há pessoas que, por exemplo, estão a ler um livro de autoajuda e ele quer retirar conhecimentos científicos de biologia nesses livros de autoajuda. Ele está a ser formado em bioquímica, está a ser formado em ciências físicas e biológicas, está a ser formado em enfermagem geral, análises clínicas, mas para além do conteúdo que ele recebe dentro da instituição, dentro da escola, isso é um outro ponto também que nem foi preciso mais eu tratar aqui, seja no público 1, no público 2. Para além desse conteúdo que ele recebe na escola, ele está mais inclinado para livros de autoajuda, que são muito ótimos para outros aspectos, mas ele ali quer fazer ciência de biologia, quer retirar conhecimentos de biologia. Erro. Isso é um erro grande. Está a ler um livro de física, um livro de astrofísica, astronomia, um livro sobre planetas, e aí naquele livro faz um link com conhecimentos de biologia e ele quer fazer ciência de biologia, quer introduzir aquele conhecimento necessariamente na sua percepção sobre biologia, sem usar a filtração. Isso é errado. Isso é errado. Por quê? Ele é físico mesmo, tá? Ele é mesmo físico. Então, se ele é físico, é formado em física, filtra o conhecimento dele, compara o conhecimento dele com quem está a fazer biologia. Assistiu uma palestra por ali e naquela palestra o futuro professor de bioquímica e o pré-universitário em ciências físicas e biológicas assistiu uma palestra e naquela palestra ele quer tirar, quer dizer, fizeram uma associação com o conhecimento sobre biologia e ele quer usar aquele conhecimento de biologia que ouviu na palestra como autoridade. Erro. Isso é um erro. Isso não pode acontecer. Quem está a estudar, está a fazer, por exemplo, enfermagem geral, ouviu lá sobre uma condição médica, sobre uma situação médica, um quadro clínico, ele quer pegar aquilo como uma autoridade em biologia. Isso é um erro. Tem que comparar com quem está a fazer biologia, com um formado em biologia. Quando eu digo tem que comparar com quem está a ser formado em biologia, não é para dizer que não pode vir uma verdade de campo biológico em um livro de autoajuda, em uma palestra de qualquer âmbito, desde que não seja de um perito em biologia. Não estou a dizer que lá não pode vir uma verdade de cunho biológico, não. Estou a dizer que é perigoso você tentar compreender conteúdos de biologia. Você que está fazendo ensino médio, estamos a falar do público 2, você está nesse público, está fazendo ensino médio, e para além de conteúdos que você recebe lá na escola, você quer fazer ciência e você quer receber conteúdos de biologia de fontes de pessoas que não são formadas em biologia. Ensino médio, você já é maduro. Você não pode cair nesse erro. Você não pode cometer esse erro. Assim sendo, nem todo livro é para você retirar conteúdos de biologia com autoridade. É para você receber conteúdos de biologia de forma autoritária. Nem todo livro. Nem todo livro, mesmo dentro do campo de biologia, é para servir como padrão. Tá? Porque a pessoa fica confusa. Muitos alunos, eles só não crescem em biologia por conta disso. Recebe uma coisa na escola, de um professor de biologia, ou talvez de outros aventureiros, porque isso também é possível, e depois ele entra em uma rede difusa de informação sobre biologia, na internet, livros motivacionais, palestras sobre empreendedorismo, que fez um link com conhecimentos de biologia,
de alguém que é formado em física, de alguém que que é formado em geografia. E o estudante de bioquímica, ou ciências físicas e biológicas, enfermagem em geral, quer pegar aquilo com a mesma autoridade? Não, não pode. Se você está no público número 2, você precisa saber isso. Nem todo livro é para você ler e tirar informações de biologia, tá? Aqui a análise é feita dentro do campo da biologia, não desprezando os livros. Não desprezando os livros. Nem todo livro é para você ler. Nem todos os livros é para servir como padrão. Agora você me pergunta quais são os livros mais recomendados ou autores mais recomendados em biologia. Quais são? Simples. Amabs e Marto, ensino médio é number one, número um, como fala aquele criador de conteúdos, né? Number one. Né? Número um, Amabs e Marto, referência. Tá? Você não pode se atrapalhar. Tem 10 livros de biologia sobre o ensino médio. Tá bom, Amabs e Marto é a referência. Podes ler os 10, mas se você quiser um livro de sovaco, um livro arquivado, um livro de rápida verificação, Amabs e Marto. Simples. Então você não pode se atrapalhar quanto a isto. Não podes. Outra, Sônia Lopes. Tá? Claro que quando nós chegamos no público número 3, quando eu identificar o público número 3 e a exigência do estudo de biologia para essas pessoas que são os universitários, claro que é possível você, tendo essa percepção do grupo número 3 e dizer, mas a Sônia cometeu alguns erros, sim, mas dentro dos livros errados do ensino médio, é o livro mais recomendado. É o livro que está bom, já dá. Tá? Tem muito mais bem do que males. Então, Sônia Lopes é livro para você ler. Livro é referência. Mas o quê? O livro de Nélio Bizu também é referência. Nélio Bizu é um dos caras que faz o prefácio de um dos livros de Charles Darwin, uma das versões contemporâneas. Então, é uma referência assim. E Amabs e Marto, eles têm 3 volumes. Volume 1, volume 1, volume 1, volume 2, volume 3. De biologia, todos eles organizados de uma maneira focado para quais aspectos do ensino médio o aluno deve compreender e sempre em escada, tal como eu tenho dito. E você precisa dos 3. Biologia dos organismos, biologia das populações, outros já nem lembro. Depois, Sônia Lopes, é volume único, facilita, volume único, você encontra num único lugar. Referência, tá? Referência. Então, se você conhece mais um outro autor, coloque ele aqui, eu vou falar se é referência ou não em biologia. Então, se você é do público número 3, não se esqueça. Primeiro, você precisa estar mais focado em livros. Não esqueça disso. Nem todos os livros é para você ler. Nem todos os livros, principalmente os de origens de formados ou licenciados, não em biologia, principalmente esse, não é para você pegar esses conteúdos de biologia com autoridade. Não, não pode. Segundo, foco em experiências básicas. Você não pode esperar um laboratório para fazer experiências básicas sobre osmose. Estás a cometer um erro grande. Você não precisa de microscópio para as experiências mais básicas de biologia para aumentar a tua percepção. Essa é a segunda coisa que você precisa saber. Tá? Então, vamos passar para o grupo número 3. Aí, nós vamos começar a falar sobre os universitários. Repare que há um dos erros que eu já havia abordado há pouco tempo e eu vou repetir aqui. Professores universitários, alguns deles, a darem aulas com livros do ensino médio. Está errado. Está mesmo errado. Tá? Não é nada bom isso. Tá? Universidade é muito diferente do ensino médio do primeiro ciclo. Estamos agora no público número 3, grupo número 3. Se você é universitário, fica aqui. Se você conhece um colega que também está na universidade, lhe põe aqui, principalmente aqueles que estão a fazer ciências voltadas para biologia, ensino de biologia, enfermagem geral, análises clínicas no superior, né? Medicina, farmacologia, sempre essas ciências aqui. Você está sempre essas ciências.
agronomia, mas o quê? Estes aqui precisam sentar agora. Você não pode mais. Estás a fazer o primeiro ano da universidade. Tuas referências e tuas fontes de conteúdos didáticos, de conteúdos acadêmicos em biologia, de suas investigações acadêmicas, estás a buscar mais a MAB e Marto. É preciso saber qual nível você se encontra. É claro que vamos supor que você está a fazer a tua monografia ou está a escrever alguns artigos, claro que às vezes vão te obrigar a pegar alguns livros para uma questão de comparação e tudo muito mais, mas você está na universidade e quer perceber biologia. Não volta a querer aumentar a tua percepção de biologia, tendo como referência livros do médio. Se o teu professor está a te ensinar biologia com livros do médio ou com uma apostila, não estás na universidade. Estás no sítio errado. Estás no sítio errado. Apostila é para o ensino médio. Apostila é para o ensino médio. Apostila eu recomendo no público número 1, estudante que está a fazer 7º, 8º indo na classe. Público número 2, mas já lhes disse que tem que se focar em experiências básicas, em livros. Esse sim, apostila. Vai lá, pegue a apostila, mas na universidade não. Universidade não, a menos que, para além da apostila, hajam outros materiais alternativos dos quais eu vou tratar aqui. Não pode. Se você está na universidade, não pode. E há muitas pessoas na universidade que às vezes rejeitam livros concretos e exigentes da universidade que os professores dão, porque eles já estão acostumados com papas do ensino médio. Eles já ficaram acostumados com livros básicos do ensino médio, livros simples de entender. E eles querem ficar fechados nessa caixinha e achar que a percepção da biologia vai se resumir a essa caixa. Enquanto que ele podia se soltar. O professor, por exemplo, vamos supor, lhe dá um livro para ele ler. Um livro de Darwin, Charles Darwin. Ele vai rejeitar esse livro para pegar um livro do ensino médio que trata sobre evolução. É preferível para ele ler um livro do ensino médio de Amab Marto, ou mesmo daqui de Angola, de um autor angolano do ensino médio, estudar sobre a teoria da evolução e tentar defender com unhas e dentes a evolução, baseado naqueles autores e naquela página zita, aquelas 4 folhas que ele leu no livro. E o livro de Darwin, onde é que ele vai colocar? Vai colocar de lado. Por quê? Porque ele não entendeu que está em outro nível. Ele não entendeu que agora faz parte do público número 3. Não entendeu que agora é universitário. Ele não entendeu que mudou de escalão. E comete um grande erro. Isso é uma falha grande. Então, para o público número 3, eu tenho recomendações. Primeiro, vamos começar com sites. Podemos não começar com sites, vamos começar com redes sociais. Se for para obter conhecimentos científicos em redes sociais, tá? É preferível que sejam redes sociais que te levam direto ao conteúdo de autores que geraram aquele conteúdo. Preferível. Se for o próprio autor desse conhecimento de biologia, melhor. Pois você vai entender o que é que eu quero dizer. Ou seja, seria melhor ouvir um Darwin vivo hoje, vamos supor que Darwin esteja vivo, seria melhor eu acessar a rede social de Darwin para eu aprender sobre biologia. Seria melhor. Só que é raro também os cientistas assim, tipo, usarem redes sociais, é muito raro. Ou então, se isso já vai ser muito difícil acontecer, então que a rede social que você esteja conectado, que a página que você esteja conectado, que o grupo que você esteja conectado te mantenha em contato direto com livros escritos por esses cientistas. É isso que tem que ser. Porque agora você é universitário, você está no grupo número 3.
Você agora tem que cumprir com essas exigências. Essa é a primeira exigência. Se você estiver na rede social, essa é a tua primeira exigência, como universitário. Está a fazer medicina, está a fazer enfermagem geral, análise clínica, farmacologia. Essa é a tua primeira exigência. Segunda exigência, existem sites onde você pode encontrar vários livros sobre biologia e medicina. Chama-se Project Gutenberg. Está em inglês, Projeto Gutenberg. Entra lá, vais encontrar livro de Darwin, vais encontrar livro de Weismann, vais encontrar o livro do discípulo do Huxley, discípulo de Darwin, vais encontrar livros de Aristóteles, você vai encontrar vários livros. Você já não pode mais se remediar só com livros do ensino médio, com apostilas que te deram na universidade. Não, isso é erro. Vá lá para esse site, é um site recomendável. Vá lá, vas encontrar vários livros de biologia. O site Arquivo, também está em inglês, Archive. Epa, aqui em inglês também, Archive. Tá assim, vá para lá. Vas encontrar livros em português, tá? Livros em português de vários autores. E o interessante é que você encontra lá livros do século XIX, do século XVIII, século XX, tá lá. Mas você só quer livro do ensino médio, é só. Mas está na universidade, está fazendo ensino da biologia, está fazendo medicina, só está se prender ali. Livro de Galeno, no projeto Gutenberg você encontra. E a parte boa é que no projeto Gutenberg, por ser um site, e esses livros estão integrados no site, tipo, não é assim no formato PDF. Tipo, no próprio site você consegue ler o livro, claro que vai levar muito tempo, mas vai conseguir ler o livro. Se você estiver no Google, você traduz aquilo diretamente. Tá? Estás a ler o livro, estás a traduzir. Está lá. Anotações de Mendel, está nesse site. Está nesse site. Estão sempre a te falar sobre Mendel, fonte secundária. Vá para o projeto Gutenberg, vá lá. Então, se for para você pegar informações na internet que sejam em sites de campo científico, sites recomendáveis, sites clássicos. Se for em redes sociais, que sejam redes sociais que te redirecionam a estas informações diretas. Mas parece que já comecei a pegar assim diretamente nas fontes diretas, mas vamos ainda deixar de lado as fontes diretas, né? E vamos aqui falar sobre os comentadores. Você universitário, se você não tem como entrar em contato direto com uma informação de Darwin, com uma informação de Margolis, com uma informação de Mayer, há uma impossibilidade. Vamos supor que haja uma impossibilidade. Você, como universitário, estudante de biologia, tens dificuldade, por exemplo, de entrar em contato com um livro do Galeno, né? Do Galeno, ou do William Paley, só que está muito voltado para a teologia, William Harvey, tá? Vamos supor que você... sabe por que eu estou a falar isso aqui sempre? Estou a tocar sempre nesses autores. Porque todos eles, principalmente a partir do século XIV, já estavam na universidade. Alguns deles, tá? Alguns deles, aceita melhor. Alguns deles já estavam na universidade. Tem monografias até os dias de hoje em vários sites científicos e recomendáveis, tá? Tem artigos, por exemplo, no Nature, que é um site em inglês, no Nature. Até hoje vais encontrar lá a monografia de muitos cientistas que você está estudando na universidade. Muitas monografias, esses também fizeram monografias, só que a monografia deles não é do Bungle, tipo as nossas monografias. No Nature, escreve-se Nature, né? Nature, você encontra várias monografias e artigos que deram credibilidade aos cientistas que nós conhecemos hoje, tá?
Se você está a falar sobre DNA, estrutura do DNA dupla hélice, claro que você vai falar do James e Crick. Não vai falar desses, vai falar desses. Do James, do Crick, que descobriram essa estrutura. Esses têm monografias. Só que alguns escreveram diretamente primeiro livros, tá? Já começaram com livros. Enquanto alguns começam primeiro como estudantes, sua monografia é de um jeito tão relevante que ficou arquivado, e aquela monografia fez com que ele continuasse a sua pesquisa e originasse um livro. Então, há essa distinção aqui. Mas esses já foram estudantes. Esses deixaram alguma coisa. Até o livro que você está aqui, se você ler, por exemplo, um livro de alguém ali falando sobre Darwin, tá? Provavelmente este teve contato com o livro com algum material do próprio Darwin. Mas eu queria começar só aqui na monografia, tá? Começamos só aqui na monografia. Vários cientistas que você ouviu falar dentro da história da biologia tiveram uma monografia, escreveram uma monografia. Muitos deles subsaíram por meio dessas anotações ou monografias. Por exemplo, para o caso de Mendel, não é bem uma monografia, é um bloco de anotações. Estava num relaxo, fazendo um estudo no mosteiro, e depois de alguns anos, muitos anos, foi descoberto, aí ficou famoso, Gregor Mendel, pai da genética clássica. Deixou uma anotação, está disponível até nos dias de hoje. Então, essa é a primeira coisa que você tem que perceber. Primeira realidade biológica que você tem que perceber. Primeira realidade sobre os conhecimentos, conteúdos de biologia que você tem que perceber é que existem livros, monografias e artigos que você pode entrar em contato agora, na voz da própria pessoa que inventou a própria, que descobriu a própria ciência, que explorou a própria ciência, que deu corpo à ciência. Onde é que você encontra isso? O projeto Gutenberg, que eu já falei, o Nature, tem, por exemplo, já vi um artigo lá de 1800 e não sei o que, está lá, Nature. Então, se você quer obter conteúdos na internet e você já é universitário, não vai no Brasil escola, não faz mais isso. Te mandaram um trabalho na universidade, teu conteúdo está sendo mesmo Brasil escola, você acha que isso é bom? Achas que isso é bom? Mundo educação, achas que isso é bom? Estás a tirar mesmo conteúdo no Facebook? Achas mesmo que isso é bom? Está errado. Você é universitário, você está no outro nível. Hã? Conteúdos de biologia, nem para ser assim vandalizado. Então, tal como eu disse, vamos imaginar que você está impossibilitado. Não tens como chegar a essas monografias, esses artigos que eu estou a falar aqui. Então, a tua pergunta é, o que é que você recomenda para mim? Eu quero obter conteúdos de biologia. O que é que você recomenda para mim? Já sei o que é que você não recomenda. São as coisas que eu já falei dos níveis anteriores. Falei do público número 1, do público número 2. Se você chegou atrasado, depois é só repetir a live e vai ver isso aqui. O que é que eu te recomendo? Comentaristas daquele cientista. Existem pessoas, formação deles específica é só mesmo em Darwin. Se formação dessa aqui é só mesmo em Darwin, eu não vou mais perder tempo com bué de livros do ensino médio ou vários livros de especialistas em biologia, perdendo tempo lendo esses livros volume único sobre que incluam a evolução. Não posso perder tempo, eu tenho que ser direto. Eu vou nos autores especializados em Darwin para eu entender teoria da evolução. Por exemplo, vamos imaginar que você quer entender Darwin, tá? Quero entender Darwin. Você não vai entender Charles Darwin tendo contato, por exemplo, com o Eugênio Dum. Não vais. Ele tem a área dele. Você não vai entender, por exemplo, teoria da evolução, tendo contato com o livro de Campbell. É um livro universitário também, tá? Então, vale aqui, nota aqui, em comparação com os livros de Amab e Marto, está na universidade, tem o primeiro livro para você começar a ler livros desse tipo, né? Biologia de Campbell. É mesmo feito para universitários. Esse sim. Mas eu não vou lá procurando entender a teoria da evolução,
Quando eu procuro entender a teoria da evolução, fora dos comentaristas em evolução, eu estou a demonstrar que eu tenho um conhecimento tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre sobre evolução que eu preciso começar do zero. Então vá para a 7ª classe. Estuda os livros da 7ª, 8ª e 9ª classe, depois estuda os livros da 10ª, 11ª, 12ª. Quando você terminar tudo isso que eu estou a te falar, você vai ter noção sobre evolução. Aí depois você pode ir diretamente no comentarista. Então, repito, comentaristas são pessoas especializadas em um determinado cientista ou em uma determinada área de biologia. Quem entende evolução, leia Lynn Margulis. Quem entende evolução, leia Ernest Mayr. Não tem como. Agora, não pensar que você vai entender evolução lendo qualquer livro do ensino superior de biologia. É só ler. Chegaste na biblioteca, quero aprofundar sobre evolução. Pegou já qualquer livro de biologia, claro que também é específico para o ensino superior, é mesmo para ele, mas ele acha que assim já chegou no topo da montanha. Não chegaste no topo da montanha, não estás quase. Só chegas no topo da montanha de duas formas. Ou por quem fez a ciência, quem trouxe à tona essa realidade científica, que é o próprio Darwin, ou através dos seus comentaristas. Pessoas que só estudam Darwin. Podem ter ideia deles própria, mas eles são especialistas em Darwin. Você quer estudar ecologia? Ok, tá bom. Quer estudar ecologia? Muito bom. Mas agora, como é que você quer estudar ecologia? Quer aprofundar conhecimentos de ecologia? Estás a ler qualquer livro universitário de biologia. Isso é um erro. Porque em ecologia, referência nos Estados Unidos, aqui em Angola, não importa onde você esteja, Eugênio Dum. Não importa se depois vieram outras autoridades, como por exemplo, é mesmo Eugênio Dum. Você quer entender sobre isso? Fora de Eugênio Dum, você está cometendo um erro. E aqui começa um outro lado da universidade, é que a universidade ele é difuso. Quando eu digo difuso, significa que a universidade ele não vem com a ideia de poder te dar um volume único que contenham todas as ideias de biologia para você decorar. Não. Porque na universidade o que é que se pega? Ideias fragmentadas de biologia e te trazem. Quem vai organizar é você. Eu só sei que eu tenho que te trazer uma autoridade para bioquímica, e eu vou te dizer a autoridade é essa aqui, uma autoridade para histologia, eu vou te dizer a autoridade é essa aqui, um livro com autoridade em ecologia, eu vou te dizer essa aqui, teoria da evolução é essa aqui, mas agora quem é que vai fazer a síntese? Capacidade de síntese é da sua cabeça. Aquilo que os professores já te trazem em síntese, tudo já está feito, os professores cometem erros. Por isso que as pessoas não têm um crescimento evoluído sobre a própria biologia. Porque eles pensam que do mesmo jeito que veio com síntese no primeiro ciclo, veio com síntese no ensino médio, na faculdade também tem que ser síntese. O professor tem que lidar já tudo, até para o que vai vir na prova, o professor tem que lidar. O professor tem que lidar já tudo resumido. Tem que dar uma apostila. Isso é erro. Isso é erro. Sabe como é que devia funcionar na universidade? Tem cadeira de ecologia? Eugênio Dum. Tem cadeira de teoria da evolução? Darwin. Se não for Darwin, Weismann. Se não for Weismann, Huxley. Se não for Huxley, Mayr, que é o comentarista, aliás, mais atual. Morreu nos anos 2000, entre 2004 a 2005. Mayr, se a memória não me falha, morreu. 100 anos de idade. 90 vai depender da fonte, né? Entre 99 a 100 anos de idade. Bioquímica, vamos supor, tem microbiologia, Tortora. Microbiologia de Tortora, são 3 autores, na verdade. Um dos designantes é Tortora. Agora imagina se esse livro que eu já citei, um de 500 páginas, 400 páginas, outro
O outro livro, 700 páginas. Está na tua responsabilidade fazer síntese. Porque às vezes as pessoas vão ter ideia de que na universidade eles devem pensar apenas como eles devem pensar ainda, tá? Eles devem pensar ainda como alunos do ensino médio. E eles acham que de todas as cadeiras eles só podem ter um livro com 500 páginas. Não. E atenção, quando eu estou a falar aqui sobre essa questão de rigorosidade, não estou a falar sobre professores carrascos, não estou a entrar nesse assunto, não quero saber nada sobre isso, sobre professores desumanos da universidade, não. Estou a dizer que, por norma, cada cadeira de um ramo da biologia na universidade tinha que ser a partir de uma fonte ou primária, sendo já assim do próprio cientista, ou uma fonte, poderia dizer quase primária ou secundária, de um comentarista dele. Sim, tem que ser assim. Só que, se for desse jeito, você terá, por exemplo, vamos supor que você tem 10 cadeiras. 10 cadeiras. Se você tiver 10 cadeiras ou 8 cadeiras, você tem aproximadamente 10 livros em que cada um tem 500 páginas. Aproximadamente. Tem genética? Ok. Muito bem. Se tem genética, então significa que a base desse conteúdo, o livro que tem que se recomendar, são as anotações de Gregor Mendel. Só que como nossa genética é um pouco mais já avançado, diferente de Gregor Mendel, mas é importante que o aluno tenha um livro, síntese das obras de Mendel, que tenha um comentarista de Mendel, um livro de Morgan, ou pelo menos dentro do campo da genética, pegar pelo menos 2 ou 3 autoridades, e tem que se ter essas anotações desses livros. Yeah? É biologia, é universidade, é assim que deveria ser. Estamos já quase a terminar, estamos a falar de 3 públicos. Quem quiser depois vai ter que repetir esta live para poder entender perfeitamente o que eu estou a dizer aqui. Então, você está na universidade. O que eu te recomendo? Primeiro, leia livros especificamente para universitários, de biologia, especificamente para universitários. Vou dar só aqui um exemplo bem básico. Há pessoas que estão a fazer aprenderam embriologia, aprenderam paleontologia, tá? Aprenderam paleontologia, aprenderam botânica, mas nunca leram obra de nenhum dos cientistas destas áreas que tenha causado tamanha revolução nesta ciência e escreveu algumas, ou seja, escreveu algumas coisas, vamos dizer, alguns livros, escreveu uma monografia ou artigos, e essas pessoas, botânica, embriologia, fisiologia animal, por exemplo, Harvey, nunca já, não conhecem esses, nunca leram obra destes. Nem mesmo contato com os seus comentaristas eles têm. Está errado isso, está errado. Isso está errado. Então, muita atenção aqui. Para questões básicas, estás dentro da universidade, queres conhecimentos de biologia e você quer explorar a biologia, você está dentro da universidade. Primeiro, é o que eu já disse, leia livros voltados para universitários, livros para os universitários mesmo. Só que os livros para os universitários têm dois lados. O primeiro lado é esse que eu estou a dizer aqui, você pode encontrar um livro de volume único para te dar uma visão geral, tá? Mas é uma síntese, uma visão geral, mas muito diferente dos públicos anteriores, ou dos níveis anteriores que eu falei, é uma visão geral,
E esses livros como o de Campbell e vários outros que já aqui não consigo citar, é muito importante. Muito importante porque ao ter contato com a universidade, você já consegue ter uma ideia geral sobre cada coisa, tá? E aí você pode, por exemplo, cada fruto daquela investigação tenha como fonte um comentarista ou o próprio autor da ciência, tá bom? Mas é preciso perceber que existem livros difusos. O que é livros difusos? Como a universidade gera discussões, às vezes você vai ter livros específicos para uma determinada área, mas você está na universidade. Está já escurecendo, aqui nós vamos terminar já a nossa live, está quase 2 horas da live. Então, é muito importante que quando for para estudar um livro específico só de botânica, só de paleontologia, você tenha também anexo livros escritos por comentaristas recomendados naquela área da paleontologia. Ok. Quais são os artigos que você tem de Buffon? Conde de Buffon. Artigos? Não tem. Tá bom. Perdoado. De Stone. Livro de Stone. Tem monografia de Stone? Tem um livro. Stone tem um livro. Um dos grandes pilares na história da paleontologia. Tem um livro. Agora, tá a estudar paleontologia, você só está a te informar lá que Stone é assim, obra de Stone, que você já leu, tá onde? Que te ajuda a fazer uma comparação com a realidade biológica do ponto de vista paleontológico que nós temos hoje. A distinção entre a era dele e a nossa era, os erros que Stone cometeu e que você já não cometeria se tivesse a mesma oportunidade de fazer ciência hoje. Mas está aí. Né? Deixa eu ligar a lâmpada bem rapidinho. Mas está aí. Está a estudar paleontologia na universidade, não conhece esse. Não conhece Haeckel. Não tem obras de Haeckel. Aquele foi difuso. Tinha contribuições em paleontologia, tinha contribuições em ecologia. E você está a fazer ecologia, está a estudar ecologia, está a estudar paleontologia, não tem nenhuma obra destes. Quer dizer, suas fontes, ou pelo menos suas informações, não são credíveis. Suas informações em biologia não são credíveis. E há pessoas, por exemplo, que às vezes surtam quando eu trago um conhecimento. Eles pensam que eu estou a trazer um conhecimento novo em biologia. Estou a tentar distorcer a biologia. Enquanto que não. O que eu estou a trazer é mesmo tais cientistas que falaram. E eles começam a me cobrar, tens que provar. Vá na tal cientista, ele pedem prova. Porque do próprio cientista até nós, o que chegou é desinformação. O que ele não disse, mas as pessoas estão a dizer. Isso aqui. São pessoas que tiveram fontes erradas e têm conhecimentos errados de biologia. E é isso, tá? E é isso que eu quero que não aconteça contigo. Porque você é universitário. É claro que quando você passar para o nível de mestre, né, nível de pós-graduação, chegar ali para mestre, doutor, tua exigência também será outra, tá? Será também outra. Do ponto de vista de produção científica, a nível da ciência pura em biologia ou prática, também pode ter exigências diferentes. Para universitário, aqui em Angola, você não é obrigado a descobrir nada, mas você é obrigado a ter essas exigências que eu estou a falar aqui. Mas você não é obrigado a descobrir nada, a ser cientista, não. Não, não. Isso é uma consequência apenas. Para terminar, saiba equilibrar
o conhecimento de biologia, porque você está numa instituição. Falei sétima, oitava e nona classe, décima primeira, décima segunda, mas aqui eu vou focar mais para a universidade. Você está numa instituição. Tem padrões de avaliações, mas você não deve se limitar à cultura dessa instituição. Não deve limitar a tua pesquisa. Enquanto formado na área docente, enquanto formado na área médica, é preciso distinguir a docência, tá? Você, enquanto estudante para a docência, e você, enquanto investigador em biologia. Por quê? Porque a docência, que é o concreto, que é o que se quer, por exemplo, o que se quer no ICED é que você tenha conhecimentos, é que você tenha conhecimentos primariamente de educação, ensino e aprendizagem, primariamente. Depois, vas adicionar a biologia como conteúdo do teu objeto de estudo, que é ensino e aprendizagem. Então, no ICED é isso. Mas é preciso distinguir você enquanto estudante, você enquanto produtor, e a ciência em si. Tem que tirar essa barreira aqui, fazer essa distinção. O que vai acontecer? As pessoas que entram na universidade, o espírito científico está lá, mas estão a ter muitas cadeiras, estão a reprovar muito. Por quê? Porque ele está a ignorar que ele está dentro de uma instituição que, independentemente da sua sede pelo conhecimento de biologia, vai ser avaliado, vai fazer prova. Se ele não estudar o conteúdo que está a receber na universidade, vai reprovar. Tem preciso separar isso aqui. Está a fazer medicina, saiba separar você enquanto estudante. E a tua maior exigência é a saúde das pessoas. Então, na saúde das pessoas não tem como estar ligado aos próprios conhecimentos da medicina ou da biologia. É preciso saber aqui, você enquanto estudante e você enquanto produtor científico, do conhecimento científico, produtor do conhecimento científico. Porque é aquilo que você, tua criatividade está lá, inspiração está lá, vontade, sede de aprendizagem está lá, mas você está a reprovar muito na universidade. Tem que equilibrar as coisas. Outro desequilíbrio é o quê? Está lá nas provas, 18, 19 está sempre lá, tá? Porque entendeu essa realidade, assimilou a cultura da instituição, mas no cotidiano, no dia a dia, colocado em prova, não sabe nada da própria biologia, da própria medicina, não sabe nada. Isso é um outro desequilíbrio. Conhecimentos sobre enfermagem como tal, né? Sobre análise clínica como tal, ou de medicina como tal, própria biologia voltada para o ser humano como tal, ou para alguns animais, veterinária como tal, está lá. Mas agora, procedimentos médicos não sabe. Ética. Pode 19, 20, está a matar filhos alheios. Está a cometer vários erros que levam as pessoas à morte. Esse é um desequilíbrio muito grande na universidade. Então, não esteja nem no primeiro nem no segundo desequilíbrio de alguém com espírito de produção científica, mas ele não consegue estar dentro da cultura da instituição. Quer se soltar e depois começa a ter muitas negativas, isso é até vergonhoso. Ou alguém que assimilou tanto a cultura da instituição que não tem nenhuma produção, nem inspiração científica, nem criatividade, nem bases, nem dialética em biologia, capacidade de argumentação não tem, não consegue explicar um dado fenômeno sem passar pelo processo de decoração, não tem opinião própria. Está errado também. É bom que você não esteja nem num, nem no outro, tá? Nem no outro. Ok. Então, pessoal, para aquele pessoal que assistiu aqui a nossa live, está de parabéns, porque aprendeu muita coisa. Eu aqui falei sobre 3 públicos, vamos fazer a síntese. 3 públicos.
o público número 1, público número 2, público número 3. Público número 1, eu aconselhei que, como está a começar agora, é muito necessário que ele tenha em contato com alguns sites como Mundo Educação. Muito importante, ele está a começar agora, tá? Vários outros sites são muito bons para este nível de quem quer explorar os conhecimentos de biologia. E ainda disse que ele precisa ter alguns poucos livros. Se for um livro, para mim, é o suficiente, na minha opinião. É suficiente. Ele está a começar agora, né? Talvez nem teve uma cultura desenvolvida de letramento, ou desenvolvida até não, avançada, né? De letramento no ensino primário, ou seja, no ensino de base, então está precisando mesmo de não forçar muito. Público número 2, eu disse que tem que começar a explorar mais os livros e, se for o professor, não ler livro dos alunos para tentar extrair informações e ensinar, não. O livro do aluno apresenta menos desafios em relação ao livro feito para os professores. Se for um pré-universitário, fez punível. É preciso perceber que é preciso ter referência no sentido de que deves recorrer àqueles que são especialistas na área. Para o caso do terceiro público universitário, é preciso começar a entrar em contato com as produções dos próprios cientistas ou dos seus comentaristas, tá? E que na universidade não é para ter uma síntese, não, síntese é uma das primeiras vias para te introduzir a difusão dentro da biologia, o conhecimento difuso, conectado a redes na realidade biológica. Então, muita atenção a isto aqui. A nossa live termina por aqui. Essa é a nossa primeira série. Vamos abordar ainda sobre isso noutros momentos. Citei poucos livros no ensino universitário. Tem mais que eu gostava de citar, já não há mais tempo, tá? Não há mais tempo. Por isso que a live continua. Talvez a próxima live será alguns livros que eu recomendo para aqueles que estão a fazer biologia e estão na universidade. Outra live também que depois vai surgir na outra série será sobre a citologia, introdução à citologia. Vamos dar continuidade com a live. Vamos fazer uma live onde vamos abordar sobre vários aspectos da célula, estruturas, organelas, uma abordagem que você possa compreender, tá? Então, muito obrigado você que nos assistiu, tá? Você que esteve presente aqui. Se não esteve presente, repita a live. Valeu, muito mesmo. Se o conteúdo for interessante, partilha com alguém. Não deixe esse conteúdo estar apenas para si, partilha com alguém. Para você que nos assiste de Angola, valeu. Você que nos assiste do Brasil, beleza. E você de Moçambique, não conheço lá muito bem assim os jargões de Moçambique, mas muito obrigado por ter nos assistido. Portugal nos assiste pouco e nós queremos que a nossa audiência também aumente ali em Portugal. Eu sou professor Admilson da Silva, estudante de biologia e professor de biologia. Quando digo estudante, porque estudar nunca para. E se você quiser entrar em contato com os meus conteúdos em biologia, vamos supor que você está no ensino médio, tenho vários livros para si. Se você estiver na universidade, também tenho vários livros para si. Para quem está no ensino médio, pode ler o meu livro Introdução à História da Biologia. Muito bom para quem está no ensino médio. Quem pulou etapa está na universidade, mas pulou etapa, tem que ler esse meu livro. Se você está na universidade, precisas entender que a universidade é dialética. Então, a universidade cresce com os contrários. É preciso saber que Darwin foi refutado por alguém, ou pelo menos Darwin foi respondido por alguém. E foi mostrado muitas fragilidades que novas pessoas em teoria da evolução mantiveram algumas abordagens de Darwin e fizeram algumas correções, algumas mudanças, continuando a ser evolucionista. Então, eu tenho livros que podem desafiar o teu pensamento, que é o volume 1 de A Biologia no Estudo da Vida e o volume 2 de A Biologia no Estudo da Vida. Esta aqui é para quem já está mesmo na universidade, tá? Então, partilha esta live
para mais outras pessoas. É bem longo, mas depois vamos ver se fazemos alguns vídeos curtos para lançar no Reel, tá? Então, vamos fazer isso aqui, não se preocupem com isso, isso é básico. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Deixa nos comentários suas sugestões, qualquer coisa ali. Ensina-nos, por favor, a crescer. Nós queremos aprender contigo, você que nos assiste. E para mais informações, estamos no WhatsApp 940-890152, 940-890152. Para além do WhatsApp, nós estamos aqui no Facebook, Nerds da Biologia Angola, estamos no WhatsApp, Nerds da Biologia Angola, estamos no YouTube, Nerds da Biologia Angola, e pode também acessar a minha rede pessoal, Admilson Uchila, tá? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Portanto, continuem aqui a nos assistir, tá?